Olá, sou Luciene Moreira, estou aqui para apresentar o programa Educare, programa que tem por objetivo tratar de assuntos relacionados à educação, comportamento, sociedade, enfim, temas diversos do nosso dia a dia. E um tema que realmente está aí nos computadores de todos é a questão da internet e como ter segurança na internet. Para falar desse assunto, recebemos aqui Felipe França, que é advogado especialista em TI e Telecom da Pinhão e Koifman Advogados. Felipe, obrigada pela sua presença. Imagina, é um prazer para mim. Realmente é um assunto muito importante, não só para os adultos, mas também para os pais, para as crianças, que não pode realmente deixar de estar atento um só segundo, né? Sim, é verdade. Na verdade, uns deixam de tomar o cuidado necessário, outros têm até excesso de zelo com relação a esse tema, né? O que eu sempre gosto de falar, até nessas palestras em que a gente dá em escolas e até mesmo para membros do Ministério Público, delegacias de Polícia Federal e até juízes, que, na verdade, a internet é um grande mundo de oportunidades, né? Uhum. É um meio através do qual a gente pode obter informações de qualquer natureza. Então, hoje, se fala muito em se socializar até mesmo pela internet, né? Com o surgimento e o crescimento dos sites de relacionamento, por exemplo, né? Então, hoje pela internet a gente tem educação à distância, até mesmo de ensino superior ou cursos de idioma, você pode fazer um boletim de ocorrência, fazer compras até de supermercado hoje pela internet, né? Então, na verdade, você vai passar a ter acesso a um mundo que a gente chama de mundo virtual, né? E aí é que começam, aí é que começam as pessoas a ter um pouco de menos cuidado, né? Quando o assunto é o mundo virtual. Então, a gente brinca, costuma dizer, por exemplo, que as crianças, quando são educadas pelos pais para não, por exemplo, irem às ruas desacompanhadas. Se está um tempo frio, por favor, se cubra, lave as mãos. Tivemos o caso da gripe, agora a superbactéria, enfim. Então, são uma série de cuidados que os pais costumam ter, até um excesso de zelo com relação aos filhos para terem esses cuidados. E o mesmo não acontece com relação ao mundo virtual. Então, muitas vezes os pais estão em casa, dão um computador para o filho, que não seja o computador, o celular, por exemplo, com acesso à internet, e esquecem de começar a tomar esses cuidados. Se a internet me dá acesso a tudo, por que eu não ter cuidados proporcionais aos que eu recomendo no mundo real, né? Então, hoje as crianças falam assim, então eu estou no meu computador, estou em casa, está tudo fechado, eu estou aqui tranquilo, então nada de mal vai acontecer comigo. Não preciso tomar nenhum cuidado maior. Muito pelo contrário, elas já têm acesso aos buscadores, né? Sim. Então você tem o Google, o Bing, que são ferramentas espetaculares que varrem toda a rede da internet e vão indexar aqueles itens que eu quero. Me dá uma pesquisa. Se eu estou falando que a internet tem tudo, ela tem todo o lado bom do mundo real e todo o lado ruim do mundo real também. Ela vai te dar acesso a conteúdo impróprio, por exemplo, né? Quando a gente está falando de criança, por exemplo, e que não é filtrado, né? E até é um momento interessante para se colocar que hoje nós estamos discutindo muito o marco civil da internet, que é, vamos dizer assim, a primeira regulamentação em termos legislativos do uso da internet, né? E o que a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, ainda mais num programa com essa temática, o quanto que eu vou filtrar do conteúdo da internet, né? Aí entra muita questão da censura, da privacidade, que ao meu ver, tem que ter controles um pouco mínimos. Eu acho complicado a gente atribuir a um terceiro, ainda que seja um ente governamental, decidir o que eu vou poder ver, né? Então, acho que cabe muito mais a uma mudança de comportamento dos pais e das crianças. Conscientizar essas pessoas, sem dúvida, formar pessoas mais críticas, sem dúvida, né? Para não ter um caminho contrário de censura, né? É o que a gente fala. Hoje estima-se por alguns estudiosos que nós vamos ter uma geração digital só daqui a 20 anos. Nesse ínterim, estão ocorrendo diversos crimes. Hoje, por exemplo, a gente tem um índice de um centro de pesquisas, o CERT.br, que diz que um crime específico chamado phishing, que eu vou até comentar, cresceu 150% com relação ao mesmo período de 2009. Né? Então, é um crescimento alarmante que a gente tem que se preocupar.
Até sobre isso, interessante a gente sempre colocar uma questão que em inglês, eles costumam diferenciar o security do safety. O que significa isso? O security está associado mais à segurança do computador. Então, a pessoa está lá em casa, tranquilamente, com o computador dela e não se preocupa que existem pessoas mal intencionadas do outro lado, querendo tirar proveito ou não. Por exemplo, a gente deve receber, um dos hábitos mais frequentes das pessoas é fazer leitura de e-mail pela internet. Ótimo meio de comunicação. O problema é o seguinte, a pessoa na hora de abrir o e-mail e clicar e tomar alguma atitude com base no que leu, ela muitas vezes não pensa. Ela leu, eu vou clicar, eu vou seguir, eu vou fazer essa recomendação, eu vou propagar essa ideia, sem antes ter o menor cuidado. Então, por favor, sempre pensem antes de clicar, né? Existe até uma campanha nesse sentido. Então, verifica para onde, se aquele site não tem, por exemplo, erro de ortografia, se aquelas imagens não estão distorcidas, se não existe algum indício naquele e-mail que leve a você a crer que aquilo se trata de uma fraude. Então, é muito comum receber e-mails de Receita Federal, de intimação de processo, que na verdade isso é tudo mentira. Né? Não existe intimação processual por meio de e-mail, nenhuma dessas formas. Né? Então, muito cuidado com relação a isso. Por quê? No nosso computador, o que a gente guarda muitas vezes? Informação de declaração de imposto de renda, que grande parte das pessoas hoje faz via internet, informações pessoais como currículo, como despesas, extratos bancários e etc. O que acontece? Você, ao clicar no e-mail, pode instalar um vírus, que na verdade nada mais é do que um programa. Existem os vírus, os worms, os cavalos de Troia, que são diversos tipos de software maliciosos, que nós dizemos. Né? Então, a função dele nada mais é do que capturar aquela informação do computador. Isso, o computador, ele está fechado. Você pode dar abrir essa porta para que esse risco entre. Então, primeiro com e-mails, sites, verificar no navegador se você digitou corretamente o endereço. Muitas vezes eles copiam as URLs, né, que é aquele endereço que aparece no browser, copiam URLs parecidas te direcionando para sites fictícios. Né? Isso dá, por exemplo, não só de apagar seus dados, mas como pescar. Por isso que surge o nome do phishing, que eu comentei agora há pouco, que aumentou muito. Então, ele pesca a sua informação e passa a usar. Ou que a gente diz também do spyware, que é o espião que vigia o seu comportamento na internet. Então, ele rouba senhas, copia dados seus e vigia tudo isso nesse sentido. Até com relação a essas senhas, é um ponto importante também. Inclusive, o comitê gestor da internet, já em uma das suas cartilhas, tem um capítulo dirigido tão somente para senhas. Né? Então, por favor, parece até pueril a gente dizer, por favor, não compartilhe senhas, mas é uma coisa muito importante. A maior parte dos perfis de sites de relacionamento roubados, inclusive até mesmo de contas bancárias, são por compartilhamento de senhas. Senhas, não se usa uma única senha para todos os sites, para eu entrar no meu Messenger, para eu entrar no meu Orkut, no MySpace, no Facebook, enfim, não. Use senhas diferentes. Não as compartilhe nem com amigos, nem com superior hierárquico. Né? Porque muitas vezes fala, mas é meu chefe, mas é minha amiga, e você acaba compartilhando informações que não tem sentido. Né? Um outro crime que pode acontecer em razão disso, por exemplo, é o furto de identidade, que a gente fala. Né? Tem essa denominação genérica. O que seria isso? Não só eu roubar o perfil do site de relacionamento ou alguma coisa do gênero, mas também eu ter os meus dados apropriados por outras pessoas e ser utilizados, por exemplo, no mundo offline, que a gente diz. A pessoa ir a uma agência bancária, buscar informações suas, por exemplo, no site da Receita Federal, e coisas nesse sentido, né? E aqui no Brasil, assim, tanto os sites de relacionamento, normalmente a gente vê as estatísticas assim, o Brasil é campeão no Orkut. E se tem essa falsa sensação de quando você está fechado no seu quarto, sozinho em frente ao seu computador, que você está com a sua intimidade, com a sua privacidade garantida. Sim. E muitas vezes a própria pessoa permite que essa privacidade seja invadida. Exatamente. O ponto da privacidade é um dos pontos até mais sensíveis nessa questão,
Porque a privacidade, eu como advogado, não sou um técnico de informática nem nada, mas a privacidade é um direito constitucional, ou seja, na maior lei que nós temos dentro do país, e é um direito indisponível. Eu não posso dispor, nem vender, nem negociar a privacidade. Né? Então, muitas vezes falam, mas o que acontece, por exemplo, nos reality shows, né? BBB, em programas desse gênero. A gente chega a falar tecnicamente numa suspensão desse direito, mas a privacidade sempre é sua. A gente pode até depois tocar um pouco mais a fundo nessa questão. Eu só queria colocar antes algumas dicas para evitar esses riscos que eu comentei agora, que é da parte de segurança do computador, que é sempre utilizar softwares originais e mantê-los sempre atualizados, porque os pesquisadores e engenheiros sempre mantêm atualizações de segurança neles. Manter um bom antivírus, porque se você for, sua máquina, né, seu computador for infectado por algum desses programas, você tem como curar o seu computador daquilo, deletar o arquivo e ele te dizer que você foi infectado. Outro ponto, instalar um bom firewall. O firewall é o muro de proteção que a gente fala do computador, que nos protege contra invasões. Hoje o Brasil é um dos países mais vulneráveis a invasões, né? Existem dados até do Gabinete de Segurança Institucional da Presidente da República, em que mostra que o site do Planalto e o e-mail do presidente sofrem milhares de tentativas de invasão diárias, né? É uma questão preocupante. E realmente aqui no Brasil as pessoas ainda não têm tanto acesso a, por exemplo, antivírus, né? Ela compra o computador e instala a internet e não se preocupa com essas questões todas. Nós vamos tratar desse assunto no nosso segundo bloco. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.